E aí galera, vocês já ouviram falar sobre o Círculo Mágico de Huizinga? Não? Calma galera, não é nada disso que vocês estão pensando. A gente vai falar sobre games e o Círculo Mágico é um conceito muito importante pra gente entender. Vamos lá? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Doug e nós estamos aqui no primeiríssimo vídeo do canal Fazendo Flow, onde a gente vai poder falar sobre games, entretenimento, gamificação, educação, ciência e muito mais. Então fica ligado, se inscreve aqui, ativa o sininho e repassa esse vídeo pra galera, pra gente fazer o flow acontecer. Massa? Então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de um conceito que eu já falei pra vocês, que é o conceito de círculo mágico. E o que é esse círculo mágico, né? O que é que tem a ver círculo mágico com games, por exemplo? Será que tem alguma coisa a ver? Antes de chegar no conceito de círculo mágico especificamente, eu gostaria de que você lembrasse aí se tem algum filme, desenho animado, livro, alguma coisa da sua infância que de repente vem à tona quando você lembra dele. E que parte desse filme, desenho ou livro te chama a atenção? Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu, quando era mais jovem, gostava muito de Harry Potter, ainda gosto. E aí, quando começava o filme Harry Potter e aparecia ali aquela logomarca da Warner e aquele sonzinho, eu então embarcava na viagem que o filme estava me propondo. Assim como também quando eu vinha da escola voado na bicicleta para conseguir chegar em casa e cantar a saudosa abertura de Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos. Minha voz não é lá tão boa para cantar, por isso que eu sou professor. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que tudo isso que a gente está falando, todos esses marcos que vocês estão acompanhando comigo, fazem parte desse tal do círculo mágico. São espécies de gatilhos que fazem parte de uma estrutura onde, por meio desses componentes, às vezes uma música, uma imagem, uma fotografia, a capa de um livro, nos colocam em outra realidade. Então o círculo mágico é uma espécie de ambiente, que ele não é um ambiente físico, é um ambiente fictício, e a gente não consegue delimitar onde é que está a linha entre o mundo real e o círculo mágico, ou seja, o mundo ficcional, seja ele do jogo, do livro, da história que você está vivenciando, enfim. Então, desse modo, o Johann Huizinga, que é o nome aí do teórico que pela primeira vez vai propor esse conceito de círculo mágico lá no seu livro Homo Ludens, fica a dica aí para quem gostar e quiser conhecer um pouco mais, esse é um livro incrível. A gente vai ter a oportunidade depois de bater um papo aqui no YouTube a respeito do livro Homo Ludens. Mas é nesse livro que o Huizinga vai trazer o jogo como esse artefato que não tem só aspectos de entretenimento, mas tem um aspecto social muito relevante de formação cultural e social humana, e lá ele vai propor o conceito de círculo mágico. Então a gente não sabe dizer onde exatamente começa essa linha que delimita o círculo mágico, mas a gente com certeza sabe dizer quando a gente está no círculo, quando é que a gente está na experiência, principalmente quando você sai da experiência, que aí você se toca e diz: caramba, eu nem vi o tempo passar, tudo aconteceu tão rápido que eu nem me percebi. Então, desse modo, o conceito de círculo mágico, a partir da obra de Johann Huizinga, traz pra gente uma série de reflexões. E de forma mais especial, para mim que sou professor, para você que é professor, ou para você que tem o desejo de levar a dinâmica dos games para ser aplicada dentro da sua sala de aula, dentro da sua empresa, dentro de uma atividade que você deseja realizar com seus colaboradores, com seus alunos, enfim, na realidade onde você estiver, existe um ponto muito importante a ser observado. Todas essas experiências que nós tratamos agora, seja um filme, um anime, um desenho, um livro, uma peça de teatro, um show,
todas elas trabalham com aspectos que têm um forte apelo emocional. E claro, esse apelo emocional só acontece, ele só é formado porque num primeiro momento eu me voluntariei para participar da experiência. Então as experiências baseadas em games, por exemplo, a gamificação, são experiências voluntárias, onde você entra por vontade própria, tá certo? Assim como as demais experiências que a gente também colocou aqui, o cinema, o filme e tudo mais, você procura aquele aspecto de entretenimento, aquela peça, aquele recurso, tá certo? Então, quando você acessa esse ambiente, vamos dizer assim, que é o círculo mágico, você começa a se envolver com uma série de fatores que vão criar aspectos de motivação. E a nossa reflexão é como trazer isso, por exemplo, para dentro da sala de aula, para dentro de ambientes de aprendizagem ou para dentro da sua instituição. Como eu posso estabelecer um ambiente onde eu consiga fazer com que as pessoas que estão ali comigo embarquem neste círculo mágico. É bom e interessante lembrar que esse conceito ele é observado inicialmente por Huizinga na perspectiva de análise do jogo. Então o jogo está sendo a peça de observação. Mais tarde, outros teóricos e outros pesquisadores vão trazer elementos dos jogos, no nosso caso especificamente, no meu caso, elementos dos videogames para dentro de experiências que não necessariamente são jogos, às vezes são treinamentos, experiências como aulas e tudo mais. Então a grande reflexão que nós trazemos aqui é como criar o círculo mágico dentro da sua sala de aula, dentro do seu ambiente de empresa e por aí vai. Que elementos nós poderíamos utilizar para fazer com que a minha aula não seja somente mais uma aula, mas para que ela seja uma experiência? Que elementos nós poderemos utilizar para que aquele treinamento para os meus funcionários não seja somente mais um cansativo e repetitivo treinamento, mas seja um ambiente onde eles consigam se entregar totalmente e consigam entrar de cabeça nessa experiência. Essas reflexões são muito importantes e nos fazem pensar que todos nós somos movidos por desejos, por questões, por uma série de considerações. E aí entrar no círculo mágico tem muito também daquilo que me movimenta. Então, dica número 1 para você que quer criar um círculo mágico, por exemplo, conheça o seu público, conheça a sua turma, conheça os seus colaboradores, saibam do que eles gostam, o que é que os move, o que é que os interessa. Dica número 2, proponha um ambiente que possibilite a criação deste círculo mágico, ou seja, este ambiente ele precisa de alguma forma me chamar a atenção e me transportar para essa outra realidade. Aí de repente a pessoa fica pensando assim, mas eu vou precisar de muito recurso, de muita tecnologia, vou ter que montar toda uma cenografia. Não. Às vezes isso é mais simples do que a gente imagina. Começar uma aula, por exemplo, com uma música característica, iniciar uma atividade com uma foto marcante, criar dentro de um ambiente atribuições para os alunos ou para os colaboradores com nomes de personagens de uma história, são pequenos gatilhos que podem, a partir daí, criar essa ambiência que nós chamamos de círculo mágico. E a terceira e última observação é que este ambiente ele precisa ter um objetivo claro. Nenhum de nós vai se envolver com uma atividade simplesmente porque ela aparenta ser bonita, ou porque tem muitas luzes, ou porque tem um som legal. Isso pode ser um importante gatilho para te chamar, para te fazer se envolver. Mas se aquilo não cria algum tipo de motivação um pouco mais aprofundada, eu rapidamente perco o interesse por ela. Então, qual é o seu objetivo com aquela atividade? Esse objetivo é claro para quem está participando, para quem está adentrando este círculo mágico? Então, galera, esses são os pontos especiais que eu trago para vocês, para a gente abordar aqui no nosso primeiro vídeo do canal Fazendo Flow. E até a próxima, Pokémons! Espero por vocês! Tchau, tchau!